Segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Houve um desafio ali para Ezequias. Houve um desafio para ele cara, você vai passar dessa para cá, mas aqui eu quero dar uma espiritualizada para nós. Esse convite aqui de Ezequias, que o próprio Cristo fez para ele, foi o de parar de viver humanamente para começar a viver eternamente. Quando ele disse: vem para cá, porque agora você vai ficar comigo, você não vai ficar aí. Arruma a tua casa terrena, porque a tua morada espiritual está preparada para você. É tempo de você viver mais na eternidade, não no natural. Sabe o que Ezequias fez? A primeira forma que nós não devemos nos comportar diante de um desafio: ele lembrou o Senhor de todas as boas obras que ele tinha feito. Senhor, eu orei demais. Senhor, eu cumpri tudo certinho. Senhor, no meu coração ele foi reto, ele foi verdadeiro. Senhor, eu cumpri com a minha função de capitão. Eu cumpri com o meu título, eu cumpri com o dever que o meu nome diz, que o Ezequias diz, Senhor. Mas eu quero viver um tempinho um pouco mais aqui ainda. Eu não quero aceitar esse desafio do Senhor, de começar a viver uma eternidade com o Senhor. Eu ainda quero viver aqui nessa terra. Lá na frente nós vamos entender, se você continuar lendo, que chegou Vou falar da minha linguagem, tá, gente? Eu juro que eu vou tentar falar bonito, mas não consigo. Chegou um rapaz lá da Babilônia, deu presente para Ezequias. Vocês lembram disso, né? Então está aqui a primeira forma que eu não posso me posicionar diante de um desafio: lembrar o Senhor das minhas boas obras. Deixa eu dizer algo para ti: há algo muito além do que suas boas obras. Há algo muito além do tanto que você tem caminhado correto aqui na terra. Se você está caminhando tão bem aqui na terra, é sinal que a tua morada eterna já está pronta. É sinal que lá na eternidade você já pode começar a desfrutar ainda mais. Vocês estão comigo? Mas eu não posso trocar uma eternidade com Cristo por 15 anos. E existem pessoas que Cristo desafia ele fala: Senhor, não faz isso comigo não. Me dá mais 15 anos, me dá mais um tempinho. Agora eu não quero me posicionar diante de desafio. Agora eu quero um tempinho aqui, Senhor, lembra de mim. Daqui 15 anos o Senhor me dá. Daqui 15 anos o Senhor me desafia. Daqui um tempo o Senhor me pede isso, porque agora não é o time. Talvez Cristo tenha te desafiado nesses dias. Eu não sei qual é o desafio que Ele faz para ti. O segredo não é você lembrar Ele das boas obras que você faz ou fez. Você escolhe boas obras ou a eternidade com Ele. Sabe por quê? O fruto, ele é consequência de uma semente, certo? Vocês estão comigo, gente? Amém? Então fala amém. O fruto é consequência de uma semente. Se aqui na terra eu planto coisas eternas, é sinal que eu vou colher coisas. Ezequias estava plantando na terra coisas eternas. Quando Cristo foi dar para ele a colheita, que era de você vai vir viver comigo, me dá 15 anos. Aqui eu quero dizer algo específico para você que está vivendo um desafio. Eu não sei qual é que é, você sabe. Talvez é trocar de emprego.
Talvez é trocar de carro. Talvez é construir a tua casa. Talvez é modificar algo. Não escolha as boas obras. Não escolha as boas obras. Existe um segundo. Gênesis 12. Esse Gênesis 12 aqui, pessoalmente, toda vez Deus quer falar algo comigo, e não é diferente. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Muitas vezes Cristo nos desafia a algo, e a gente é pronto em obedecer, é pronto em partir, é pronto em se posicionar. Mas deixa eu dizer algo para você: existem desafios que é dado para você, que não adianta você querer levar outra pessoa para o desafio que Cristo propôs para você. Se Cristo está te desafiando, não queira levar os outros para o lugar que é teu. Não queira colocar peso no ombro de outros, se Cristo já colocou um fardo leve em você. Aqui o desafio foi para Abraão, e Abraão pronto em ir. Não teve resistência. Não teve resistência. Mas ele levou Ló. Eu acho que não, mas eu quero pensar algo aqui conosco. Cristo disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Quantas coisas Cristo fala a teu respeito para você? Não é errado você querer que as outras pessoas te acompanhem. Não é errado. Errado é você querer dar o desafio que Deus deu para você e para outro. Errado é você querer levar outra pessoa talvez para o mesmo nível que você. Entenda isso comigo, por favor. O desafio foi dado a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, e eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, Abraão. Mas não queira colocar em outro desafio que foi dado a você, Abraão. Não queira trazer alguém com você que não está encaixado dentro desse desafio. Talvez não, certamente você foi chamado para movimentar uma geração. Você foi chamado para ser alguém de excelência numa geração. Mas esse desafio foi dado a você. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas acepção para cumprir um propósito Ele faz. E se Cristo colocou um propósito em você, não queira que outros cumpram. É para você. E agora que nós estamos vivendo a doideira, eu vou chamar 500 igrejas para vir caminhar. Eles precisam escutar isso. O desafio foi dado para você. Agora eu preciso fazer uma mensagem, colocar no YouTube, porque todos têm que ver o que Cristo está fazendo comigo. Ei, é para você. É para você, senão depois você vai ter que gastar tempo tirando o lodge lá das Campinas. Você escolhe hoje. Será que Abraão perdeu tempo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Se ele não tivesse levado Ló com ele, ele não precisaria. Ele não precisaria ter intercedido por Ló. Ele poderia muito bem já estar continuando a carreira dele. Já viu cantor de dupla sertaneja que aí separa, aí vai fazer carreira solo? Já viram, né? Claro. Com Abraão foi ao contrário.
Deus chamou ele para uma carreira solo e ele chamou uma dupla. Ló não tinha a mesma visão que Abraão. Ló caminhava por essa vista. Tanto que quando Abraão falou para ele: escolhe o lado que você quer, porque não dá para caminharmos juntos. O desafio foi dado para mim, eu não posso colocar você aqui, senão você vai morrer, Ló. Então escolhe o que é melhor para você. Ló olhou e viu as campinas, e a Bíblia fala que ele viu que era como Éden. Então Abraão foi para o outro lado, começou agora sim a cumprir o desafio correto que Cristo lançou para ele. O desafio de sair da parentela. Talvez Cristo já pediu para você sair da casa do teu pai, da casa da tua mãe faz tempo. Pastor, mas eu moro em outra casa. Eu moro em outra casa, mas os meus problemas quem resolve é a minha mãe. O meu problema quem resolve é o meu pai. Quando eu tenho uma dor de barriga, em vez de eu falar com Cristo, em vez de Deus lembrar do desafio que Ele propôs a mim, eu prefiro olhar para alguém e falar: vem aqui comigo, esse desafio está ruim para mim. Mas nessa noite, eu acredito que Cristo convoca Abraão: Abraão, saia da tua terra, Abraão, saia da tua parentela, porque eu farei de você uma grande nação. 3. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e fizeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos lá. Adão, ele desobedeceu ao primeiro desafio de Deus, que foi: não coma dessa árvore. Logo depois, isso desencadeou um segundo desafio que Cristo propôs para ele: Abraão, onde você está? Sai daí, vem aqui. Todo dia nós combinamos de ficar junto. Mas a Bíblia fala que Abraão, ele estava escondido por detrás das árvores. E está aqui uma outra forma que nós não devemos nos comportar diante de um desafio. Nós sabemos que árvore pode ser e é uma alegoria para falar de homem na Bíblia, para falar de povos na Bíblia. Quando Cristo chamou Adão, porque ele desobedeceu, ele falou: só sai de trás daí. Adão, o teu desafio é sair de trás dos outros, porque eu preciso te ver. Adão, os frutos dos outros estão tampando você, e eu quero te ver nu. Talvez você não cosa pano para você, você não faz pano para você, mas você faz os frutos de uma grande árvore o teu esconderijo. Mas hoje, Cristo, ele olha para você e diz: olha, eu te propus um desafio a você sair de trás de uma grande árvore, porque eu quero te ver nu. Talvez se Adão tivesse saído e falado: Senhor, eu não vou me esconder atrás do fruto de ninguém, porque eu desobedeci ao Senhor. Talvez ele falaria como Jó: eu falei de coisas que eu não sabia, Senhor, mas eu estou aqui. Sabe o que Cristo poderia ter gerado nele? A mesma coisa que Ele quer gerar em nós hoje. A mesma coisa que o Pai já liberou para nós hoje. Se é um tempo de gerar, é tempo de sair de trás de uma grande árvore. Qual é a grande árvore que você está escondido? Atrás de qual árvore você está escondido? Não por um pecado, mas pelo medo de aceitar um desafio. Talvez o teu maior pecado é o medo. E deixa eu dizer algo para você: o medo, ele é rival do amor.
Diga comigo, o medo é rival do amor. Diga para o irmão que está do seu lado aí, o medo é rival do amor. Agora pergunta para ele, por quê? Fala assim, ó, porque no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Não se esconda atrás de um fruto. Entre num fruto chamado amor de Cristo. Se Adão tivesse saído, porque uma palavra de Cristo aonde você está é alguém que preocupa com você. Se Cristo olha para você e fala, onde você está? Vem aqui ter comigo. Primeiro, Cristo tem saudade e sentiu saudade de Adão. Se ele não tivesse sentido saudade de Adão, ele não teria ido buscar Adão, ele não teria ido atrás de Adão. Ou Jesus não sabia onde ele estava? Hoje nós temos o Espírito dentro de nós que nos convence, através da sua grandiosa graça e através da sua exortação, que significa chamar para perto, nos aproximar de Cristo. Então não é o fruto dos outros que vai te aproximar de Cristo. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, eu sou lá da igreja do pastor Bruno. Beleza, cara. Olha, eu sou lá da igreja que eles compõem louvor, obrigado. Olha, eu sou lá da igreja que eles são doidos, beleza. Olha, eu sou lá da igreja que as loucuras acontecem, beleza. Mas e você? Qual igreja você é? Ei, Adão, sai de trás da árvore, Adão. Eu te proponho um desafio hoje, que é se apresentar nu diante de mim. Ai, pastor, então eu não posso me esconder na igreja. Você não consegue se esconder na igreja. Não tem como. Existe um lugar poderoso em Deus para nos esconder de qualquer coisa. Chama esconderijo do Altíssimo. A Bíblia fala, debaixo de suas asas estaremos seguros. Cara do céu, debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas. Vou falar uma loucura aqui. Eu estou segurando, mas não vai dar. Rapidinho, plim, plim. É tempo de você tomar a tua forma animalesca no Espírito nesses dias. Cristo vai te pegar de uma forma que você vai ver que você tem asas. Porque se o teu pai tem asas, você tem. Qual é a forma que Cristo está te vendo nesses dias? Se Adão tivesse saído para fora, vai saber como Deus teria visto ele. Se você sair para fora hoje, eu te garanto e te dou a certeza de que você viverá coisas extraordinárias em Deus, porque você foi chamado para dar fruto, não para viver atrás de fruto de outros. Toda árvore é reconhecida pelo? Toda árvore é reconhecida pelo? Então precisa de semente. O fruto não nasce do nada, que é uma semente. A semente de Adão deu um fruto para ele de desobediência. E esse fruto de desobediência que Adão teve, fez ele se afastar de Deus. E agora nós vamos para a quarta forma. Mateus 14, 25. Nossa, que da hora, velho. O David, bom, tomou água ali, eu já lembrei do versículo aqui. Mas a quarta vigília da noite, tem um madruga aí, ô madruga. Brincadeira. Dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha o medo aí de novo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Esse desafio aqui não foi para Pedro, foi para todos que estavam no barco. O desafio foi tão louco que era capaz o barco se transformar num homem para ir ter com Cristo.
É sério. A palavra foi tão sinistra que o vento agitou. Meu Deus, é anjo, é um fantasma. E o barco, eu vou falar honesto para vocês, podia bem Deus usou a mula para falar, e poderia ter usado o barco. Vaza daqui, sai daqui, eu não quero vocês aqui. Vai ter com ele, porque eu sou matéria, eu não posso ter com ele, mas vocês são espírito, então você pode ter com ele. Que da hora, mano. Gente, que ele é o David. Deixa eu bater minha perninha aqui. O desafio foi lançado para o barco. Pedro ouviu, diga comigo, Pedro ouviu. Pedro ouviu. A fé vem pelo ouvir a que é Cristo. Beleza? Pedro ouviu. Senhor, me deixe ter contigo. Pode vir, Pedro. Vem cá. Pedro rapidão pulou do barco. Quem aqui já tentou andar sobre as águas? Vocês já tentaram? Cara, eu tentei uma vez, cara. Nós estava lá na casa do pai do pai. E nós foi na canoinha lá tentando virar. Eu juro para vocês que eu tentei várias vezes. Não deu certo. Na piscina então nem se fala. Eu só consigo andar sobre as águas onde tem uma poça. Mas Pedro pulou. E sabe o que é engraçado? Pedro pulou e achou firmeza. A firmeza que não tinha no barco, porque a Bíblia fala que estava uma tempestade. Vocês viram o vidinho que está rolando aí agora do barcão lá? Que tempestade é aquilo lá, meu irmão. Pau comendo, pai e onda. Cara, Pedro pulou e achou firmeza na água. De repente, o que aconteceu com ele? Ele teve medo. E o que aconteceu? Blum. Sabe o que Cristo disse para mim? Filho, mesmo que quando você com medo você corresponde à minha voz, eu te batizo em fé. Mesmo com medo, quando você resolve se posicionar, Cristo te batiza em fé. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro, você não vai ter mais medo. Uma simbologia do batismo. Pedro, mergulha, Pedro, porque a hora que você levantar, você não terá mais medo, e você voltará comigo andando para o barco. O medo não te para, o medo precisa te aproximar de um batismo com fé. E nessa noite, você que se encontra com medo, eu venho como uma voz profética dizer para ti: sai do barco, porque você vai encontrar firmeza. E se você não encontrar porque você ainda tem medo, Cristo te batiza em fé. Cristo te batiza em fé. Cara, se a fé move montanhas e faz você encontrar firmeza na água, que lugar é esse que Pedro encontrou, cara? Vem comigo aqui. Que lugar que é esse que Pedro encontrou? Encontrando fé e firmado em águas. Firmado em águas. O que a fé pode fazer? Quem muito tem medo, pouco tem fé. Quem muito tem medo, pouco tem fé. E vou falar para vocês uma coisa que faz tempo que eu não falo, vou lembrar agora. Teve uma certa feita que eu e minha mãe, lá no começo da nossa conversão, 6 anos atrás. Não vou falar o que aconteceu aquele dia no quarto, não. Deixa pra lá. Sabe o que aconteceu? Eu com a minha mãe passamos aquela fominha, sabe aquela fome? Que todos vocês, alguns de vocês já devem ter passado. E não tinha nada para comer. E a gente lá em casa, sabe o que aconteceu? Eu fiquei com medo, porque minha mãe naquela época, ela tinha uma doença terminal. E eu sabia que se ela não comesse, não tomasse o leite dela, ela poderia morrer. Mas eu tive medo. Senhor, e agora? Mas de repente vem uma coisinha simples chamada fé, e me moveu a algo.
Vocês lembram da historinha do macarrão? Quem aqui lembra? Você que não lembra, eu vou te lembrar agora. Ganhamos um macarrão, um pacote de macarrão, comemos metade, sobrou metade. Pá, aquele negócio que todo mundo faz, enrola o negocinho, taca o prendedor, fácil. Botamos um prendedorzinho, daqui é de madeira, não pode ser o de plástico não, tem que ser é sempre o de madeira. 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 Veio uma mensagem no WhatsApp. Olha, tem uma família assim, precisando, tal. Eu olhei para minha mãe naquela hora e esqueci do medo. Falei, mãe, vamos fazer uma loucura. Vamos pegar esse pacotinho de macarrão aqui e dar para alguém. Talvez essa pessoa que está passando necessidade, ela não tem o Cristo que eu e a senhora tem. Talvez ela se encontre no medo, mas hoje nós vamos agir por fé. Levamos o pacotinho de macarrão. De repente descobrimos que aquela cesta era para nós mesmos, porque nós que estava passando fome. Mas tinha um pouquinho de macarrão. E aquele pouquinho de macarrão se transformou em 3 cestas que nós repartimos. O pouquinho de macarrão se transformou em 3 cestas. Talvez hoje, se você romper com o medo e tiver um pouquinho assim de fé, pouquinho, isso pode vir coisas sobre você que você nem imagina. Pode vir algo recalcado, algo sacudido e algo transbordante, porque aquela cesta em 3 foi algo específico para nós. Cristo, depois daquele dia, sabe o que ocorreu? Sabe o que ocorreu? Nunca mais. Às vezes falta uma mistura, mas aí eu lembro, opa, peraí, sem medo, fé. Porque a fé, mesmo pouca, me dá acesso a algo recalcado, sacudido e transbordante. Então Pedro entendeu aquilo. Quando Pedro entendeu aquilo, lá na frente nós vamos entender que Cristo disse para ele o quê? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei my church. Vou falar em inglês agora porque eu sou americana. My church, the fire, Jesus. É a única coisa que eu sei falar. Mas olha que loucura de Pedro. Cadê o Leandrão? Leandrão, vem cá. Eu vou repetir uma historinha. Vocês estão olhando eu aqui? Esse aqui é o Espírito Santo nos pegando. Nos faz subir uma escada, talvez aquela de Jacó. Talvez o altar seja o teu barco. Talvez essa igreja seja o teu barco. O que é o teu barco? Naquele tempo, você vai parecer bonito na filmagem lá, dá um sorriso aí. Naquele tempo necessitava de uma palavra, porque eles não tinham Cristo dentro. Vocês estão comigo? Eles tinham Cristo fora. Se eles tinham Cristo fora, eles precisavam ouvir. Mas aí vem agora para nós e uma palavrinha chamada assim, ó, bem-aventurados são os que não viram, mas creram, beleza? Eu não estou vendo firmeza na água. Eu estou ouvindo a voz de Cristo, mas não sei se é Ele. Eu preciso ver. Mas nessa noite, Cristo nos pega. Em vez de nós pularmos na água sozinho, Ele faz assim, ó. Pula comigo e com você, porque o desafio proposto para você é acompanhado de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Todo desafio que Ele te propõe é porque Ele olha para você e diz: espera aí, é algo que eu preciso mudar, eu preciso mexer aqui. Para mim mexer aqui, eu vou implantar um desafio nele, porque ele vai ter coragem de chegar aqui. Qual é o desafio seu hoje? E aqui nós chegamos na quinta forma de se posicionar diante de um desafio: uma pessoa chamada Jesus Cristo.
vai precisar morrer, eu vou. O desafio está lançado, alguém precisa voltar a te ver, o véu do templo precisa se rasgar, a igreja precisa voltar a ter acesso com o Senhor, eu vou. Deixa comigo que eu vou. Passou por tudo aquilo que você sabe, aceitou o desafio proposto, e hoje, eu e você somos frutos de um desafio aceito por Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você? Existem pessoas esperando você aceitar o desafio que te foi proposto. Paulo aceitou o desafio que foi proposto para ele. Pedro aceitou o desafio que foi proposto para ele. Jesus aceitou o desafio que foi proposto para ele. É por isso que agora Ele está em nós. Então eu não posso lembrar o Senhor das minhas boas obras diante de um desafio. Eu não posso querer colocar alguém junto no mesmo lugar de que eu estou, porque esse lugar é para mim. Cara, a ciência é clara em dizer, a física, sei lá, duas pessoas não ocupam o mesmo espaço. Então por que você quer colocar alguém? Abraão fez isso, então não devemos fazer isso. Não devemos nos esconder atrás do fruto dos outros, ou atrás de uma grande árvore, atrás de uma grande pessoa. Mas devemos romper com os medos e ser batizado em fé, porque quando levantamos como pequenos cristos. O mesmo Jesus que aceitou o desafio de morrer para o mundo, para que tivéssemos acesso aos céus, foi lançado a nós. O desafio para nós é: sejam mortos vivos. O desafio para nós é esse, como igreja global. Mas qual é o desafio que Cristo tem lançado para você? Como é o teu posicionamento diante de um desafio? Você se esconde? Você quer levar outro para fazer o que era para você fazer? Você lembra o Senhor das tuas boas obras para ver se você ganha um tempo com isso? Deixa eu dizer algo para você. Se Cristo te desafiou e você está falando: Senhor, daqui a pouquinho eu vou, sabe o que vai acontecer com você, bobão? A mesma coisa que aconteceu com Abraão. Caminha mais um tempo então, vai lá. A hora que você aceitar o desafio dele, a carreira é te proposta, aí você começa a viver. Ah, Senhor, agora eu não vou não, porque eu estou com medo. Se coloca de pé aí no seu lugar. Qual é o desafio que te é proposto? Qual é o desafio que te é proposto? Essa noite eu vou falar para você: saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se Cristo tem te desafiado a coisas, e talvez você se encontre num desses 5 pontos, nós queremos te ajudar através do Espírito Santo a que você se mova desse lugar. Pastor, é preciso chamar aí para frente? Cara, eu só ouço uma voz. Eu só sou aqui esgambazinho que escuta o buck se movendo para o vento. Não sei qual é o desafio que Cristo te propôs. Certamente Ele te propôs um grande desafio, e isso vai requerer de você uma grande coisa. Mas entenda algo: Pai sempre fala para nós, eu vou te lembrar, Cristo nunca perde para você. O teu medo não vai te vencer hoje, porque se for preciso, Cristo te batiza de novo em fé. Uma das maiores simbologias de fé foi isso com Pedro. A fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas espera. Feche os seus olhos. Troque na
Você tem um cara chamado Espírito Santo, que não é apenas uma pessoa, que ele não é apenas alguém, ele é uma pessoa. Sinta ele pegando na sua mão agora. Sinta ele pegando na sua mão e falar: pode aceitar o desafio, porque eu vou estar com você. Pode ir, que não vai faltar nada. Pode ir, porque não vai te faltar nada. Podemos ir, porque não vai nos faltar nada. Se o medo está tomando lugar da sua fé, nessa noite Cristo te batiza em fé. Se está te faltando coragem, o Espírito da coragem te toma nessa hora. Se está te faltando ânimo, receba ânimo. Mas se está te faltando um posicionamento, mova-se do barco agora. Mova-se do barco agora. Vem ter comigo, Pedro. Seja um Pedro que aceita o desafio proposto a várias pessoas. Há um desafio lançado para a nossa cidade nesses dias. Há um desafio lançado para a nossa cidade nesses dias. É por isso que nesse ano ela será epicentro de várias coisas e de várias convenções feitas no Brasil e fora do Brasil. Mas precisa de um Pedro. Precisa de um Pedro. Não que arrebente a orelha de um soldado na faca, mas que acredita que há firmamento nas águas. Vem ter comigo, Pedro. Ouviu-se uma voz: saia do barco. Eu só preciso da tua fé. Eu só preciso da tua fé. Você é cheio de fé. Você é cheio de coragem. Porque você é um pequeno Cristo que aceita desafios. Você não é alguém que lembra o Senhor das tuas boas obras, até porque ela não te move. Você não é alguém que faça e pede para os outros virem ter o lugar que é seu. Você não é alguém que se esconde atrás de fruto dos outros. Você é alguém que ouve a voz de Cristo te chamando, e Ele está te chamando, e Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Qual é o desafio lançado para você? Qual é o desafio lançado para você? Em que posição você se encontra hoje? Qual é a posição que você se encontra hoje? Seja um Pedro que é batizado em fé para ser um pequeno Cristo. Farão as mesmas obras que eu e ainda farão maiores. Aceite o desafio. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. O que eu tenho que fazer? Aceite o desafio. Os desafios virão nesses dias. Os desafios virão nesses dias. Os desafios virão nesses dias. Merlin, os desafios virão nesses dias. Eu vejo Cristo propondo um caminho na sua frente, que é um caminho desafiador. É um caminho desafiador. Aceite esse caminho novamente. Ele se agrada de você. Permaneça.
Aceite o desafio que te foi proposto. Aceite o desafio que te foi proposto. Eu aceito. Vou aceitar. La, 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 la. La, 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 la. Eu aceito. Eu aceito o desafio. Eu aceito. Eu aceito. Diga: Senhor, eu aceito o desafio. Não fale da boca para fora. Pai, nós sabemos que o Senhor ainda tem mais. Eu peço que uma chave seja virada dentro do coração de cada um que está nessa casa hoje. Todo novo tempo tem consigo seus desafios. E eu peço que cada um que está nesse lugar, passando por um desafio, seja destravado. Qualquer um que esteja passando por uma dificuldade, seja destravado para romper em fé. Pai, no nome de Jesus, que eles rompam em fé e que eles achem um lugar. Uau! Que eles não recorram para as suas boas obras, porque recorrer para as boas obras é anular a tua graça. Nós não confiamos em nós, nós não confiamos em nós, por isso nós cremos em sua palavra, e é sobre ela que nós nos movemos. Nós nos lançaremos em um tempo ao desconhecido, mas ao mesmo tempo nunca foi tão conhecido assim, porque o Senhor é o Deus que vai lá na frente e conhece o fim antes do começo. E eu não me lanço no lugar escuro, eu me lanço no lugar de luz. E sobre a tua luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. E nós nos lançamos em fé sobre tudo que o Senhor tem nos desafiado. Que não venhamos nos esconder, que não venhamos fugir das nossas responsabilidades, mas que tenhamos ousadia em inspirar aqueles que precisam sair do barco. Que ao olhar para nós digam: esses são caçadores do impossível. Esses creem que o impossível é a missão. Se existe algum morto, se existe algum doente, chame os caçadores do impossível. Se tem alguém precisando de algo impossível, chame, porque nesse lugar existem pessoas que estão loucos para encontrar a impossibilidade, para que pela fé tudo se torne possível. Crê somente e verás a glória de Deus. Não fala das tuas obras, fala em crer somente. Creia somente. Essa é uma noite de crer somente, crer somente, crer somente. Shoea babá. Deus que te chama é o Deus que te sustenta. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Se você é o seu Deus, você se sustenta. Mas se você se rende e deixa Deus tomar o controle, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite. Quão incrível são as obras das suas mãos. Nós te amamos, Pai.